Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Quero falar com você hoje sobre essas últimas notícias do São Paulo que estão dando o que falar em relação tanto à fritura interna do técnico como também à lista de dispensa de jogadores. Além da lista de dispensa, também fala-se muito nos jogadores que estão para vir para o São Paulo, inclusive reforços que estão dentro do orçamento do Tricolor com o novo jeitão de fazer futebol aí, que é em relação a teto de gastos, um time de reestruturação, um time que não vai gastar demais. Mas isso é fato? É verdade? Ou o São Paulo vai ser mais do mesmo? E a reunião que está acontecendo internamente lá agora, hoje, agendada para hoje, para poder sacramentar o futuro do Tricolor. Tá muito top esse vídeo aqui, então chega comigo, deixa um like para dar uma moral se você puder aí e se inscreva também no canal. Você é muito bem-vindo por aqui. E aí, ó, chega nesse like mesmo, não esquece não. Gente, o São Paulo, ele tem uma reunião para definir várias questões do futuro do Tricolor, porque o São Paulo não vai investir bilhões no ano que vem. O teto de gastos ficou determinado no Conselho para 350 milhões de reais. E aí você me pergunta, mas Juba, o que muda isso aí para o futuro do São Paulo? Ora, muda tudo. Um time que gastava na casa de 600, 700, vai começar a gastar 350, ele pode gastar a metade. Mas aí ele vai ficar economizando sempre ou não? Não é uma economia total que se fala, o termo correto não é esse. O termo correto seria: o São Paulo vai gastar dinheiro nos lugares corretos. Por exemplo, não deve mais ter contratações para escantear no banco de reservas. Você imagina aí, caras que foram comprados, como o Gabriel Neves, que é um exemplo que eu gosto de citar, que ele foi comprado durante o comando técnico do Rogério Ceni na época. E o Rogério Ceni não usava o Gabriel Neves. O São Paulo foi lá e comprou o Gabriel Neves, mesmo sem o Ceni utilizar. Então aquilo foi sim jogar dinheiro fora. E o próprio Michel Araújo, que independente de ser usado como 12º jogador ou não, ele é um jogador que vem para ser reserva, assim como o André Silva, que para mim é um ótimo jogador, André Silva, muito melhor que o Gabriel Neves e o próprio Michel Araújo, mas ele também vem para ser reserva. Então não faz sentido você gastar 20 milhões no André Silva, já sabendo que ele terá que ser reserva, não é verdade? O Galopo é um caso totalmente atípico, erraram ali, erros acontecem. Agora, trazer caras como o Gabriel Neves, Michel Araújo e também o André Silva, já para colocar na reserva, já sabendo que vai ser reserva, isso não é saber fazer futebol. Isso é literalmente jogar o dinheiro fora. Pegou e sim, tá aí, ó, tá no lixo. Foi isso. Agora vamos pensar, o São Paulo colocando esse novo formato de gestão, de economia de gastos, essa questão muito mais segura, ele precisa estar alinhado com o técnico para poder fazer as contratações. O Santiago Longo, por exemplo, é um dos caras que o Zubeldia gosta, é um dos caras que o Zubeldia quer no time, e ele também não joga. Então isso está muito errado, para não falar do Jamal Lewis e Marcos Antônio e mais 1000 jogadores que o São Paulo compra para não usar, para ficar no banco, para ganhar o Pix ali e ficar quietinho. Então realmente isso não pode mais acontecer. E é nessa situação que o São Paulo marca a reunião semanal que ocorre toda segunda-feira para, sabe, dar os pontos agora nas linhas soltas aí, dar os pontinhos mesmo, para não ficar nada descosturado no time do Tricolor. A reunião acontece com a diretoria do São Paulo e também o técnico participa muitas vezes para definir qual vai ser o futuro. O Zubeldia, ele não é um cara para definir o futuro ainda do São Paulo, porque ele está em análise. O Zubeldia não caiu ainda. Muito se fala de uma fritura interna do Zubeldia, né? Fala assim, o Zubeldia tá tendo uma fritura interna, caras lá de dentro não querem segurar ele lá. A torcida gosta, o elenco gosta, mas a diretoria, alguns caras, alguns membros dali de dentro, do conselho, querem ele fora. Muito assim por baixo dos panos, não tem nomes revelados de quem que gostaria de ter o Zubeldia fora de dentro do São Paulo, mas muito se fala da torcida apoiar. A torcida, em parte, apoia.
Por outro lado, não. Fiz uma enquete aqui no canal, tivemos 5.000 votos, bastante parelho, metade pedindo para demitir o Zubeldia, um pouco mais da metade, quase a metade pedindo, tipo, 56-44, mas é muito empatado praticamente, que querem a demissão e não querem a demissão. Isso aqui. Então, muitos querem a demissão e muitos não querem. Lá dentro do São Paulo, pode gente querer a demissão, mas enquanto o Júlio Casares não bater o martelo, não adianta nada. O Muricy Ramalho, ele é um entusiasta do trabalho do Zubeldia? Penso que não. O Muricy Ramalho, quando o Zubeldia endureceu para vir, lá no comecinho do ano, antes do Thiago Carpini, a própria diretoria do São Paulo falou, o Muricy falou, ele não quis vir, não quis atender, não quis fazer uma reunião. Depois que o Carpini dá errado, o Zubeldia aceita falar e vem pro São Paulo. E o Muricy, podendo ter um desgaste aí, ele acaba mostrando apoio ao Zubeldia, abraça publicamente, bate a fotinho, só que depois o Muricy reclama já de novo. Responde uma pergunta, é verdade, mas responde uma pergunta de maneira que o Zubeldia não usou o Rames Rodrigues, eu teria usado. É mais ou menos esse o resumo do que ele faz. Então, o Muricy fala, ele como técnico não é igual a mim. Eu não quero mais ser técnico, mas eu teria feito diferente. E isso, você imagina, você tá... Vai, Muricy no São Paulo é mais ou menos o quê? Sei lá, o Felipão no Palmeiras, é mais ou menos o Klopp no Liverpool. Se tem o Klopp, imagina o Klopp no Liverpool como um diretor. E o técnico novo, o Zezinho, ele tá lá e ele não coloca fulano de tal. O Klopp fala assim, ó, eu não quero mais ser técnico, mas eu colocaria o fulano de tal. O técnico do momento, o Zezinho lá do Liverpool, já balança no cargo, é claro que balança. Então o Zubeldia não tem o apoio do Muricy publicamente, não é que o Muricy está queimando, nada disso, mas só do Muricy não chegar e falar, o cara sabe muito, o cara conhece mais que os outros, só do Muricy não falar isso, já fica aquela pulga atrás da orelha. Mas esse é o Zubeldia e a diretoria do São Paulo trabalhando aí para melhorar o futuro. Enquanto contratações, o São Paulo entende que precisa sim de uma reformulação, principalmente quando você pensa que jogadores como o Luiz Gustavo e o próprio Rafinha estão mais velhos, estão ali beirando a aposentadoria, o São Paulo totalmente desclassificado das Copas, as competições copeiras, né? Copa do Brasil, Libertadores da América, nem estava na Sul-Americana por conta da Libertadores, o São Paulo. Ele tem só o Brasileirão pela frente. O Brasileirão faltam 9 jogos, 5 deles fora de casa e o retrospecto do São Paulo não é nada bom jogando fora de casa. Então, quando pensa nesse lado, o São Paulo tem uma chance enorme de não ficar entre o G4, os classificados para Libertadores direto, e para classificar na pré-Libertadores ele precisa melhorar o seu retrospecto, que é jogando fora de casa. Então, o Zubeldia vem a público, dá uma entrevista e fala, estamos com dificuldades para furar sistemas defensivos de muita retranca. É claro que está com dificuldade. O Zubeldia, ele é o cara da retranca. Ele espera os jogadores adversários atacarem o São Paulo para ele poder dar o contra-ataque. E isso não vai acontecer aqui no Brasil. No Brasil tem 2, 3 times no máximo que atacariam o São Paulo, que iriam propor o jogo contra o São Paulo. É o Flamengo, no máximo o Flamengo, talvez o Fluminense, um time do Diniz, é o máximo. Palmeiras não propõe jogo contra o São Paulo, cara. Palmeiras, que é o multicampeão, aí não propõe. Atlético Mineiro, que vem bem, tá rico lá, não propõe jogo contra o São Paulo. O Botafogo se impõe um tempo, no outro ele se retranca. Então vai falar, o São Paulo precisa furar retrancas. O Zubeldia é a retranca, por isso a dificuldade de furar retrancas lá na frente. E ele tem laterais que não apoiam, o próprio Jamal Lewis, que entrou no lugar do Wellington, também não pode passar do meio campo ali, se passa o Zubeldia manda segurar a posição. O Lisieiro tirou a bola do Depay para dar contra-ataque, o Zubeldia mandou o Lisieiro parar no meio campo para trás, com 2 homens a mais em campo e ganhando de 2-1. Então o Zubeldia, ele é o cara pra furar a retranca? Claro que não. Ele é o cara pra dar contra-ataque, contra-golpe e ser um cara reativo. Ele é um técnico, segundo aí os estudos de futebol, que quando joga num time pequeno, que não precisa propor o jogo, se dá muito melhor. E aí a lista de dispensa, ela vem puxando uma fila que Luiz Gustavo e Rafinha são os primeiros a torcida pedir fora
pela questão da idade, né? Não é muito pela questão só do campo. Porque se olhar pro Rafinha e pro Wellington, fazem praticamente o mesmo papel. A diferença é que um é jovem e o outro tá beirando a aposentadoria. Se olhar pro Bobadilha muitas vezes e pro Luiz Gustavo, tá quase lá. O Luiz Gustavo entregou na Libertadores, o Bobadilha entregou agora contra o Cuiabá. Então é muito parecido. Se você olhar pro Luciano, por exemplo, não entrega absolutamente nada e também merece ser dispensado por muito, segundo a opinião de muitos, inclusive a minha. Já deu o que tinha que dar no São Paulo, daqui pra frente é só desgaste e o Luciano não é velho. Então a lista de dispensa, ela tem que ser muito bem calculada. O São Paulo precisa de jogadores que vêm para jogar, caras que chegam, colocam a camisa e saem jogando, e não caras que ficam jogando de favor, caras que podem fazer parte integrante de uma panela, caras que podem jogar com o nome, vide Luciano, Wellington Rato, o próprio Lucas e Caleri, que eu tenho certeza que merecem estar em campo, e aqui é controverso, cada um com a sua opinião. Para mim, Lucas e Caleri merecem estar em campo, não é qualquer técnico que pode chegar e tirar o Lucas e Caleri também. Então, apesar de eu não querer mais o Rafinha e o Rato, o Luciano, o Rato, o Rafinha, jogando titulares do São Paulo, também os Lucas e o Caleri que eu quero, também entendo a dificuldade que um técnico teria para tirá-lo. E aí o técnico vai ter que ter o respaldo da diretoria para mexer no time. Uma diretoria que contrata aos montes, contrata a bel prazer, contrata como quer, sem falar com o técnico antes. Ah, que quem manda somos nós. O técnico sai, o jogador fica. Tudo isso é bonito. O que não pode é contratar sem o técnico usar. Tem que ter um alinhamento. Tem que ter o jogador que a diretoria queira comprar. Mas conversando com o técnico, ô técnico, vem cá, eu quero comprar o Rigoni. Se eu comprar, você vai usar? Não é o técnico pedir o Rigoni. O técnico dizer, eu quero o Emiliano Rigoni. Não. Técnico não precisa necessariamente, não precisa necessariamente indicar, porque amanhã o técnico não estará aqui. Agora, a diretoria, quando for contratar o Emiliano Rigoni, deve sim perguntar para o técnico. Por falar em Emiliano Rigoni, o jogador está livre no mercado. Eu coloquei na capa do vídeo, mas eu acho que vale a pena mostrar aqui, porque isso aqui me chamou muito a atenção, cara. O Emiliano Rigoni, ele tem no seu próprio Instagram, tá vendo aqui o Instagram? Ele tem o Instagram dele aqui, a primeira do meio de cima, tá vendo aí, a de cima do meio? Ele está com a camisa do São Paulo. É tudo meio preto e branco que ele coloca aqui as fotos dele, mas se você abrir aqui, é uma fotinho que ele tem a camisa do São Paulo, que pode ser pelo time que ele passou, beleza. Mas o Rigoni, ele não para por aqui. O Rigoni, ele não só deixou fixada a foto com a camisa do São Paulo, como é o time que ele passou, como ele tem postado nos seus stories lances dele jogando pelo time do São Paulo. Então, se você olhar o story do Rigoni, ele tá lá batendo foto com a camisa do São Paulo, pega o vídeo da São Paulo Play, da TV do São Paulo e coloca no seu Instagram. Ele está claramente demonstrando um interesse enorme de voltar pro São Paulo. Ele quer vir pro São Paulo. E quando você olha pro técnico Zubeldia, ele é um argentino. O Crespo era um argentino que usou muito o Rigoni. E o Rigoni é outro argentino que tem uma história no São Paulo. Pequena, mas ele tem uma história e é meio até saudosista para alguns torcedores. Para mim também. Eu acho que o Rigoni ele poderia render legal no São Paulo. Quando nós temos um cara igual o Wellington Rato, jogando pela ponta há anos. Eu lembro que o Rato estava jogando na ponta direita com o Rogério Ceni, depois com o Dorival, depois com o Thiago Carpini e agora com o Zubeldia. Então faz tempo que está jogando como ponta direita o Rato. E o Rato, ele ganhou a Copa do Brasil muito bem, mas ele tá longe hoje de ser um cara que mereça a titularidade. E quando o Eric entra, o Eric é um cara que pra mim é muito bom de bola, mas há controvérsias. Também tem quem não goste do Eric, e é normal. O Eric tem hora que ele é muito afobado, tem hora que a bola escapa do nada, tem hora que ele não consegue fazer uma jogada pela ponta direita, tem hora que ele demora 4 minutos em campo e faz um gol ou dá uma assistência. Então ele é inconstante. Inconstante por inconstante, o Rigoni poderia voltar para o São Paulo. O custo hoje seria basicamente zero, seria acertar salários, um salário totalmente dentro da realidade do clube. E ainda poderíamos contar com um cara ambidestro que tinha uma arrancada formidável, um cara que não engorda, um cara que não se machuca muito, não tem histórico de lesão e um cara que teria uma identificação com a torcida para termos essa retomada
de moral, que acabou depois das eliminações e perder de 2-0 pro Cuiabá e não ganhar legal do Corinthians com 2 a menos o Corinthians. Então fica assim um sabor que o ano de 2024 pro São Paulino tem sido um ano tenebroso. Fomos eliminados, acho que pelo Novo Horizontino, Ferroviária, não lembro agora qual time do Paulista, com o Carpini. E depois que o Zubeldia chega, são só eliminações. Ah, o trabalho é bom? Sei lá, ganhou 10 jogos seguidos, tá pra perder 9 seguidos, empatar aí, não ganha, faz 9, faz 10. Então, assim, é muito comum. É muito na vala comum. E o São Paulo, um time tricampeão do mundo, tem o direito de ser comum ou o São Paulo tem que retomar as suas origens e, de fato, ser um time de vanguarda que, de fato, é melhor do que os outros? Fale comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!